Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Como nós te amamos, Jesus, como nós te amamos. Se tem alguém doente, enfermo, se você tem alguma doença física, emocional, psíquica, coloque a mão sobre o seu coração agora. Em o nome de Jesus, seja curado agora. Em o nome de Jesus, nós falamos a doença, aonde ela estiver em você agora, seque desde a raiz. Desapareça desse corpo. Sangue seja purificado agora. O que precisa ser criado nesse corpo, seja criado agora. O que precisa ser eliminado, seja eliminado agora. Perturbações mentais desapareçam agora no nome de Jesus. Coluna se endireite agora no nome poderoso de Jesus. Em o nome de Jesus, caroços desapareçam. Obstruções liberem o caminho, para que vida passe agora sobre todo esse corpo. Ouvido, funcione. Olhos, vejam. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, seja curado agora. Verso 11 em diante. A parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Pródigo é aquele que gasta tudo que tem. A verdade é que essa parábola poderia ter facilmente outro nome que se encaixa bem melhor. E eu não estou aqui tendo a audácia de mudar a opinião de Deus. É que os subtítulos da sua Bíblia não foi inspirado pelo Espírito Santo, não foram os apóstolos que escreveram, foi para a nossa organização a melhor leitura, né? As pessoas foram, os redatores, os editores foram colocando subtítulos aqui para nos ajudar a indicar sobre o que é o assunto. Mas se tem um subtítulo que eu acho aquém do texto, é esse aqui. Porque aqui não é a história do filho pródigo. Ele não é o protagonista. Existe um outro filho aqui também que está perdido. E que se perde estando dentro de casa. Um se perde porque vai gastar tudo que tem fora da presença de Deus. Vai buscar alívio em tantas coisas e só encontra perturbação. E o outro tinha tudo para gastar na presença de Deus e não sabia disso. O protagonista dessa história não é o filho pródigo, não é o filho que fica. O protagonista dessa história é o Deus de amor que está disposto a restaurar qualquer um dos seus filhos. Verso 11 em diante. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dai-me parte dos bens que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E ele foi, juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele caindo em si, que glorioso dia esse! E ele caindo em si disse: quantos servidores meu pai tem? E eles possuem pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. E não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servidores. E ele levantando-se foi para seu pai, mas ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste. E vestiu, pondo-lhe um anel em sua mão e calçando os seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, aproximando-se da casa, ele ouviu a música e as danças. Ele chamou um dos seus servos e perguntou o que significam aquelas coisas. E ele lhe disse: o seu irmão chegou, e teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. Ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo o pai lhe rogava. A gente dá um destaque tão grande, né, ao Deus que se movimenta na direção do filho pródigo e não percebe que o Deus que se movimenta na direção do filho pródigo também se movimenta agora na direção do filho emburrado dentro de casa, do religioso que perdeu Deus, perdeu a presença dentro da igreja. E ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu, contudo tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste um novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e nos regozijar, nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. O tema que eu quero compartilhar hoje pela manhã, o sermão de hoje, ele tem um nome: um lugar para pertencer. Diga comigo: um lugar para pertencer. Todo homem sem comunhão com Jesus está procurando um lugar para pertencer. Eu chamo isso de síndrome do paraíso perdido. De alguma maneira nós sabemos que há algo mais nessa vida. De alguma maneira nós sabemos que a vida não se resume em acordar, ir trabalhar, casar-se, ter filhos, alimentar os filhos. De alguma maneira nós sabemos, em algum lugar em nós, que nós pertencemos a algo, a alguém maior. De alguma maneira nós sabemos que precisamos encontrar algo, e vivemos boa parte da vida até encontrarmos Jesus, como esse filho pródigo, ou o outro tateando dentro de casa ou tateando fora, buscando encontrar pertencimento, buscando encontrar um lugar, um alguém para chamar de lar, para acalmar as tempestades da nossa alma, a confusão da nossa mente. Se tem uma coisa gloriosa que eu louvo a Deus que aconteceu no dia que eu conheci Jesus, foi que aquilo que nós vemos em Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, havia um caos na terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: e haja luz, e tudo começou a se organizar, o caos, a bagunça começou a ser organizada, e as coisas foram colocadas no lugar. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Até nos encontrarmos com a palavra de Deus, a nossa mente é confusa, tudo está fora do lugar. Pelo menos era assim comigo. Eu parecia que estava vivo, mas estava morto, apenas num estado de sobrevivência, fazendo tudo, mas sem pertencer a nada, estando em todos os lugares, mas sem me preencher, buscando, correndo, tateando, para encontrar paz, para encontrar um lugar aonde me desse o meu propósito. Aquela pergunta: será que a vida é apenas isso? Você pode cumprir o seu chamado sem Deus. Se você nasceu para ser um médico, parte do seu chamado você pode cumprir sem Deus. Se você nasceu para ser um engenheiro, se você nasceu para ter 2 filhos, parte da sua vida você vai conseguir tatear e cumprir sem Deus.
Mas eu quero te dizer que nenhuma dessas coisas vão dar sentido para você se você não encontrar o seu lugar. A verdade é que todo homem está buscando um dono, um senhor. Todo homem está buscando um dono, um senhor. Eu sei que parece estranho quando você ouve isso, porque você tem um anseio por liberdade dentro de você. Todos nós temos um anseio por liberdade, todos nós queremos ser livres. E aí eu digo para você que todo homem busca, deseja ter um senhor. Como pode alguém que tudo que anseia ser livre, querer ser de alguém? É que em algum lugar dentro de você, você sabe que a verdadeira liberdade está em ser livre de si mesmo. Você não foi feito para ser seu, você foi feito para ser de alguém, e só pode de fato ser livre nele. Paulo, um perseguidor da igreja, que nós vamos ler sobre ele hoje no final. Você conhece Paulo? Aquele que perseguia a igreja, que odiava os cristãos. E até pensava que o que estava fazendo para Deus, para agradar a Deus. Ele era um homem de guerra, um homem forte, um homem de batalha, um homem de muitas conquistas. Mas quando a luz de Deus brilhou, quem pode resistir contra o Senhor? Quem pode resistir contra a glória de Deus? E esse homem encontrou a verdadeira liberdade quando encontrou o seu destino, quando encontrou o seu Senhor. É o senhorio de Jesus que pode quebrar, é o pertencimento, é encontrar o nosso lugar que pode quebrar as correntes que nos aprisionam. Porque a verdade é que a chave de muitas das correntes que nos aprisionam estão na nossa mão, e nós só podemos ser libertos se nós decidimos entregar essa chave ao Senhor. O maior adversário do homem não é o diabo, não são os que se chamam seus inimigos. O maior desafio e adversário do homem é ele mesmo. É a prepotência de querer viver sem o Criador. Não faz sentido você viver contra a sua natureza. Um carro foi feito para algo. Uma casa foi feita para algo, um celular foi feito para algo, e você foi feito para alguém. Você só vai encontrar o seu algo se você encontrar o alguém. Muitos homens de Deus, em toda a Bíblia, eu peguei apenas alguns versos, mas são dezenas, vão se referir a Deus como um lugar. Preste atenção nisso. Salmos 91, verso 9. Olha que coisa linda. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, és o meu lugar de segurança. Vamos ver outro salmo, agora Moisés falando. Salmos 90, verso 1. No mesmo aí, a gente só vai subir. Moisés vai nos dizer outra vez. Aqui diz, oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração. João, capítulo 14, verso 23. Será que essa era uma concepção apenas daqueles homens da velha aliança? João capítulo 14, verso 23. Jesus respondendo-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos dele o nosso lar. Vamos ler de novo? Jesus respondendo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. O encontro do nosso coração com o coração de Deus é um lugar, meu irmão.
é um lugar para se habitar, é um lugar para pertencer. Se tem uma coisa que eu experimentei quando encontrei Jesus, foi ver as minhas tempestades interiores serem acalmadas por aquele que sabe falar com as tempestades. Eu encontrei sossego em Jesus. Eu literalmente morri aos 4 anos de idade. Aos 4 anos de idade eu estava passeando em volta de uma piscina. Minha mãe trabalhava numa casa como mordoma da casa, ajudando lá na limpeza, liderava lá a limpeza numa casa. E aí, fui trabalhar com a minha mãe, passava ali o dia com ela, e numa piscada de olho da minha mãe, eu saí e fui para o lado de fora. Aí eu estava andando em volta de uma piscina muito funda, e eu caí na piscina. Eu me lembro, apesar de ter apenas 4 anos de idade, como foi muito traumático, eu me lembro, assim, detalhes. Me lembro de eu caindo na água, me lembro de eu batendo as mãos e depois eu perdendo força ali na minha ideia, né, de bater as mãos para ficar na superfície. Chegou uma hora que isso parou de funcionar, segundos depois eu comecei a afundar e eu me lembro de eu olhando para a superfície e distanciando e a luz, né, ficando cada vez mais distante. E ali eu apaguei. E a minha mãe me achou literalmente morto, porque eu já estava boiando no meio da piscina, com os braços abertos. Tinha tanta água dentro que eu já estava boiando, bem lá no meio da piscina. Minha mãe, grávida do meu irmão, chegou, pediu socorro a Deus. Só tinha ela com o barrigão e eu lá no meio. Ela falou que só fechou o olho e falou: Deus me ajuda. E quando ela abriu o olho, eu que estava no meio da piscina agora estava perto dela. E ela estendeu a mão e conseguiu me puxar para fora. E ali chegou alguns homens, me colocaram dentro de uma Kombi, me levaram às pressas e ali fazendo, né, todas as movimentações para tentar me trazer de volta à vida. Em algum momento eu botei a água para fora, voltei à vida. Fui para o hospital e aparentemente fiquei sem sequelas. Por que vocês estão rindo? Isso não é para rir, esse momento não é para rir, gente. Aparentemente, fiquei sem sequela alguma. E aonde que está Deus nisso tudo e o fim do meu pesadelo? Desde aquele dia, eu não me lembro quando começou, mas não demorou muito, talvez de imediato ou meses depois. Eu comecei periodicamente a ter um pesadelo que eu tive todos os meses da minha vida, para não pecar no exagero dos dias. Aonde eu sonhava, um pesadelo, né? Não posso chamar de sonho. Tinha o pesadelo aonde eu estava vivenciando aquele momento, afundando na água, a luz ia diminuindo e eu começava a chamar pela minha mãe, e quanto mais eu gritava mãe, mais água entrava. Eu tive essa ideia inteligentíssima no dia de ficar gritando, né? E aí quanto mais eu abria a boca, mais água entrava. Só que esse pesadelo, que depois se torna um sonho poderoso, terminava diferente. Lá naquele dia, essa cena eu não vi. Mas no meu pesadelo, eu acordava suado, assustado, e ele terminava com uma mão que entrava dentro da água, quando eu começava a chamar pela minha mãe. Sempre a mesma coisa. Durante muitos anos da minha vida. Até o dia que aquilo que era espiritual se manifestou no natural. Um dia eu estava numa igreja como essa, e alguém falou sobre Jesus, meu coração queimou, eu me senti chamado por Ele e falei: é hoje. Eu não aguento mais ser o Senhor da minha própria vida. Eu não sei fazer absolutamente nada com isso chamado vida, eu só faço besteira. Eu preciso desse Senhor. É isso que eu preciso de um Deus. Porque eu sou um péssimo Deus para mim mesmo, eu sou um péssimo Senhor para mim mesmo. E aí eu ergui as minhas mãos e fui à frente, me rendi a Jesus. E aí a partir daquele dia, aquele pesadelo, sonho, nunca mais aconteceu. Porque de fato, ele aconteceu. Deus me resgatou por inteiro. Aquela mão estava aguardando o dia que de fato ela pudesse me puxar
do abismo, do pecado, da separação de Deus. E o dia que ela pôde me buscar mais fundo do que aquela piscina, mais fundo do que qualquer outro lugar que um homem tenha conhecido. O mais distante de Deus que alguém pode estar é uma vida de pecado, é o que eu estava. Aquela mão me resgatou. Quando eu ergui a mão na igreja, eu achava que eu estava erguendo a mão para Jesus, mas na verdade, Ele que estava com a mão erguida, eu só estava me encontrando com Ele, dizendo, eu quero essa salvação. E ali eu encontrei a calmaria da minha tempestade interior. Até hoje, uma das coisas que mais me acalma, porque faz parte da minha personalidade, a minha agitação. Mas o único lugar que eu me sinto totalmente domesticado, tranquilo, sossegado, é na presença, irmão. Meu Deus, como eu me... Às vezes você me vê aqui chorando na igreja, e talvez você possa pensar, nossa, o Bill deve estar com algum problema. Não, eu estou encontrando a solução, eu estou me derramando. E hoje uma coisa que acontece muito com os meus filhos, eu tenho um menino e uma menina. O menino é um pouquinho mais agitado, se parece mais comigo. A menina parece que vai parecer mais com a mãe, ser mais contemplativa, graças a Deus, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Alguém tem que acalmar o cavalo. Aí, não sei se você sabe que eu já ensinei, é um jeito que alguns faziam para acalmar cavalo bravo, é botar uma ovelhinha do lado dele. Eu acho que a Eva é a ovelhinha para acalmar o Tito, para ele dar uma acalmada. E quantas vezes aqui na adoração, os pais aqui já experimentaram isso também, não é privilégio só meu, não. Seu filho, o certo seria no barulho ele ficar acordado, né? Você pega a criança no colo, começa a andar com ela, de repente você olha e seu filho está dormindo. As maiores experiências que a gente teve aqui de conferência, onde o pau estava quebrando, sim, movimentação de Deus para tudo quanto é lado, gente chorando. Quantas vezes eu olhei para o meu colo, meu filho estava dormindo no meu colo. E aí eu aproveitava para dizer, Senhor, que assim como eu encontrei descanso na sua presença, que os meus filhos encontrem esse lugar para pertencer, esse lugar para encontrar paz, para dizer, eu achei o meu lugar. Diga comigo, eu achei o meu lugar. Vamos lá, mais uma vez, eu achei o meu lugar. E o meu lugar é no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 34, verso 4. Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todas as minhas angústias. É exatamente isso. É exatamente isso. A mente está agitada. A gente vai perdendo às vezes a percepção de Jesus durante a semana, pelos ataques, as tribulações da vida, as inquietações, as ansiedades da nossa alma. E aí de repente você ergue as suas mãos e começa a adorar o Senhor. É isso que acontece. Você não está chorando mais porque está com medo, não está chorando porque te tiraram alguma coisa, a não ser que te tiraram a angústia, a perturbação, porque você está no lugar que você nasceu para estar, na presença. E quando você está na presença, todas as angústias, todas as tempestades são acalmadas por Ele. Não adianta, meu irmão, que está aqui hoje pela primeira vez, que já conheceu o Senhor e talvez se distanciou. Não adianta você querer calar as tempestades fora. Eu sei que você tem muita coisa para resolver. Porque como péssimo senhor da minha vida, tudo que eu construía estava ruim, pela metade. Parecia bom, mas descobri depois que estava podre, porque tinha a minha essência. Tinha a minha natureza, não a natureza de Deus. E aí, talvez você se encontre assim, o que eu faço? Comece pelo começo. Comece pelo começo, antes de querer calar as tempestades fora, antes de querer ser alguém que tem autoridade para resolver o seu casamento, para resolver as suas finanças, para resolver o que quer que seja lá fora, para resolver o caos do mundo, porque todos nós somos criados de fato para boas obras. Existe algo para você fazer para contribuir com o mundo, mas antes de qualquer uma dessas coisas, você precisa deixar o Mestre Jesus acalmar as tempestades da sua alma, do seu espírito. Jesus está pronto, Ele está no barco, meu irmão. Alguns entregam a vida para Jesus
já entregaram o dia, e quando eu estou narrando essas coisas, você está falando, Bill, mas essa perturbação é da minha vida. E olha que eu sou crente, eu entreguei minha vida para Jesus. É porque você precisa aprender a permanecer nesse lugar. O problema é que nós aceitamos Jesus como Senhor, e depois nós voltamos a aceitar outros senhores. Crentes que depois de se renderem a Jesus, agora escolhem outros senhores, ou continuam, por exemplo, amando o dinheiro, perseguindo status, fama, perseguindo coisas que talvez Deus até tenha para você, mas vindo dele, não na força do seu braço. E aí você começa a adoecer, porque você faz força para ter coisas que só Deus pode te dar, que só podem ser saudáveis nele. E aí vive realmente perturbado, inquieto. E eu, depois de crente, já me vi nesse lugar. Qual lugar? Saindo da habitação, saindo da confiança, levantando outros senhores para o nosso coração. Você precisa continuar colocando Jesus no trono do seu coração. E aí todas as vezes que precisar, ele vai acalmar a tempestade. Quando o homem caiu no pecado, lá em Gênesis, no começo de tudo, a primeira coisa que aconteceu, o primeiro grande sintoma da queda do homem, é que ele se esqueceu quem Deus era. Ele perdeu a noção do caráter de Deus, da bondade de Deus, e consequentemente foi se afastando de Deus. O pecado, dentre todos os males que ele traz, talvez um dos mais danosos, é manchar a nossa ótica de Deus. E às vezes a gente acha que está enxergando, mas só porque a gente acostumou a enxergar com óculos sujo. Quando eu cheguei aqui, a Rosana olhou para o meu óculos. Ela olhou para o meu óculos e falou assim, você está enxergando? Aí eu falei, tô. Aí ela falou, não é possível. Eu falei, não, acabei de limpar agora. Ela, não, está com gordura, só lavando. Me dá aqui seu óculos. Aí ela pegou meu óculos, foi lá, lavou. Na hora que ela colocou meu óculos de novo, eu falei, nossa, meu grau até diminuiu. E a gente vai acostumando a ficar com a lente suja, achando que a gente sabe quem Deus é. A gente se acostuma com coisas desse tipo, irmão. E o homem, como eu disse, a primeira grande consequência do pecado é isso, é perder a noção de que Deus é bom, de que Deus poderia resgatá-lo do pecado. Como quando o homem cai, a primeira expressão de pecado que nós vemos na Bíblia ali no Éden, o homem se esconde. Ele permanece no Éden, preste atenção nisso aqui, ele permanece do Éden, mas assim, mesmo assim saiu do lugar. Ele permanece no Éden, mas mesmo assim ele saiu do lugar da habitação. Porque o lugar da habitação não era o Éden. O lugar da habitação que fazia o homem ser quem ele era a comunhão com Deus. E às vezes a gente até fica bravo, né? Porque Deus tira o homem do Éden, tem bons motivos para isso. Bons motivos para isso. Era amor de Deus em nos tirar do Éden. Por alguns motivos, mas eu quero destacar um que talvez você nunca pensou. O Éden não fazia mais sentido, irmão. O Éden não era mais útil para alguém que perdeu o lugar da habitação. O homem se esconde depois de pecar, e talvez você está fazendo isso. Você vive se escondendo de Deus, às vezes intencionalmente, eu não mereço Deus. Outras vezes nem com tanta intencionalidade, é só um instinto. Eu não sou digno. Um dia Pedro, quando se encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele faz ao se encontrar com Jesus é ele dobrar os joelhos e reconhecer a santidade de Jesus e dizer, eu não sou digno. E talvez você está vivendo assim, mas é bom lembrar que enquanto o homem se escondia de Deus no Éden, Deus o procurava. Adão, onde está você? E Deus está fazendo essa pergunta ainda hoje. João, Paulo, Maria, Francisco, Paula, Joana, aonde está você, que você não está em mim como eu planejei? Aonde está você? Por que você está tão distante? Eu pequei. A Bíblia diz que se pecarmos, o sangue de Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado.
Não é fugindo que você vai resolver. É como o filho pródigo dizendo: eu pequei, eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Esse é o processo da salvação, irmão. O que você acha tão penoso que é reconhecer que você pecou, é o passo que antecede a salvação. Isso se chama arrependimento. O diabo está te contando uma história errada. Ele está dizendo que isso é horrível, mas na verdade isso é a sua salvação. Porque só pode ter Salvador aquele que reconhece que está perdido. Então quando você reconhece: eu pequei, você está dizendo: eu preciso de um Salvador. E eu conheço um perfeito. Eu conheço um que dá conta de pessoas como você e eu. Eu conheço um que já pegou gente mais estragada que nós dois juntos e fez coisas gloriosas, como diz Paulo: eu era o pior dos pecadores, e ele se tornou aquele que escreveu 70% do Novo Testamento. Esse é o Deus glorioso, meu irmão, que nós servimos. 2 Coríntios, capítulo 4. O pecado, eu gosto muito dessa definição do pecado. O pecado é como cair no pecado, que foi o que aconteceu lá em Gênesis, quando o homem desobedeceu a Deus. E viemos fazendo isso desde lá. Não é só Adão. Eu não sei você, mas até as coisas boas que nós fazemos muitas vezes escondem motivações erradas. Como que nós precisamos de Deus, irmão? Eu não sei se você já começou a chegar no lugar do filho pródigo, poderoso, que independente se você vai encontrar Deus ou não, todo homem bem-sucedido desenvolve essa prática: olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si é algo de alto nível de sabedoria. Porque tem muita gente que passa a vida olhando para a vida dos outros e consequentemente cuidando da vida dos outros. Mas quando você começa a aprender a olhar para dentro de si, você já fez esse exercício? Talvez você tenha medo de ver, mas faça isso ao lado de Jesus, que vai ter um final bem feliz. Olhar para dentro de si e perceber que já teve muita coisa boa que você fez, não porque você era bom, mas porque você pensava em algo que você iria receber. Porque você tinha uma outra motivação diferente daquela que pareceu para as pessoas que estavam te assistindo. Como o nosso coração precisa de um Salvador. Como nós precisamos. Então, desde Gênesis, o homem vem caindo no pecado. E a definição que eu gosto de cair no pecado é que cair no pecado é como alguém que bate a cabeça. E quando bate a cabeça, perde a consciência. Não sabe mais quem é, e muito menos quem Deus é. Porque se você perde a percepção de quem Deus é, qual é o melhor caminho para aprender sobre como funciona uma criatura, se não por aquele que a criou? Quando você perde a percepção de quem Deus é, automaticamente a sua identidade vai sendo deturpada, a sua identidade vai ficando bagunçada, porque você vai enxergar o mundo de uma pior ótica possível. E aí quando você cai no pecado, é isso. Nós já nascemos assim, tá? Todos nós nascemos no pecado. Por isso Jesus disse: necessário é nascer de novo. Todos nós nascemos nessa condição, numa natureza de pecado. Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. Nem tudo que seu filho faz de errado ele viu na televisão, ele viu você fazer. Tem momentos que você vê a pirraça do seu filho que você fala assim: aonde esse menino aprendeu isso? Natureza de pecado. Bonitinho, fofinho. Mas volta e meia você vê lá a natureza do pecado. A desobediência, a rebeldia, traços de uma natureza de pecado. Então nós já nascemos nessa condição de queda. E após a queda, é como uma batida forte, você abre os olhos e não lembra mais de nada. Você não sabe o seu nome, você não sabe quem é a sua família, você não sabe para que você nasceu. Então, se você não sabe nada, você vai precisar de alguém para te dizer. O problema é que, quando alguém esquece tudo, por causa do pecado, o diabo está pronto para contar a sua versão da história. Então, por isso nós insistimos. Esse é o discipulado que fazemos aos nossos filhos. Até que eles se encontrem com o Senhor, que eles um dia tenham a experiência deles do novo nascimento. Quem somos nós?
Nós somos o enfermeiro na beirada da cama, insistindo em dizer: você nasceu para ser isso, o seu Deus é assim. Ainda que as coisas não façam muito sentido, ainda que tudo para eles esse é o Deus do meu pai, e não seja o dele ainda. Mas alguém está contando a história, enquanto o diabo está falando do outro lado: você nasceu para ser isso, você nasceu para ser nada, ou você nasceu para ser aquilo. E o diabo vem contando a história de quem você é. Então tem muitas coisas que você replica na sua vida, que é fruto daquilo que o diabo contou, através das feridas que você sofreu, dos abusos que você sofreu. Mas isso não é você. E esse é o glorioso dia que a luz de Deus chega, irmão. Aqui diz, como você abriu, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o Deus, com letra minúscula, porque está falando do nosso adversário, que você acreditando nele ou não, ele é real. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo está ali cegando, impedindo as pessoas de encontrarem um caminho de volta para casa, de serem quem elas nasceram para ser. A maior glória do diabo, entre duas aspas, a maior alegria dele é manchar a criação de Deus, porque ele sabe que ele não tem mais salvação. Então tudo que ele pode fazer para irritar a Deus, que uma vez criou o homem e disse: criei conforme a minha imagem e semelhança, é manchar a sua imagem. Isso ofende profundamente a natureza de Deus, porque nós somos feitos para ser a imagem de Deus, e o diabo vai contando a história, nos deturpando, nos fazendo parecer com qualquer coisa, menos que o nosso Criador. Essa é a sua alegria, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que veio para nos colocar de novo no lugar. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, a gente já está terminando. Atos, capítulo 22, verso 6 em diante. Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, Paulo está contando a sua história. De repente, uma forte luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra. E ouvi uma voz que me indagava: Saulo, Saulo, que era o nome dele em grego, por que me persegues? Diante disso perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. É assim mesmo, irmão. Você vê a luz de Deus, as pessoas no primeiro momento até reconhecem, alguma coisa aconteceu, mas elas têm dificuldade para ouvir a voz de Deus. É só o tempo que a voz de Deus vai deixar de ser algo que vem de longe e vai vir de você, e através do seu testemunho as pessoas serão alcançadas. Amém? Mas olha isso aqui, o que dissipa a cegueira nos olhos? A luz de Deus. A luz de Deus, a pregação da palavra. O que está acontecendo aqui hoje, lá em Lucas, que nós lemos a história do filho pródigo, capítulo 15, verso 17, diz assim: foi quando caindo em si, outro que caiu, mas agora não é cair mais no pecado, é cair em si. Outro que reconheceu: eu preciso de um Salvador. Foi quando caindo em si falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Tem quem diga que Deus apenas ficou em casa esperando o filho voltar. Isso é quase uma verdade, é uma meia verdade. De fato, Deus Pai permanece no mesmo lugar, esperando que o filho entenda: eu preciso de um Salvador. Mas também é verdade que a operação de Deus está aqui, porque Deus é trino. E há uma outra pessoa na Trindade, que é aquele que a Bíblia diz que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Impossível esse homem cair em si, se o Espírito Santo não estivesse o constrangendo. Então eu quero dizer para você, que Deus permanece esperando você voltar.
mas tem enviado o Espírito Santo para cercar você, para acompanhar você, para te constranger. Sabe o que é constranger? Cercar. Constranger é cercar. A palavra constranger, ela vem do lugar dos barcos atracarem. Quando o barco ia chegando ao alto mar para poder atracar na beira, ele ia passar por um constrangimento, que era um lugarzinho que ia se apertando e encaixava o barco. Isso é a bondade de Deus. Isso é a bondade de Deus que tem perseguido você. Bill, eu não vejo a bondade de Deus. Irmão, toda boa dádiva, se você quiser anotar, Tiago capítulo 1, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo que há de bom que você experimentou na sua vida hoje é favor de Deus. Porque eu não sei você, mas eu já cheguei à conclusão. Olhando para dentro de mim, principalmente quando olhei para dentro de mim sem Jesus, tudo que eu merecia era a morte mesmo. Tudo que eu merecia era ser separado de Deus. Não há bondade em mim, não há nada de bom em mim, senão que venha de alguém. Tudo que eu recebi era favor, porque não era por merecimento. Era favor de Deus, era bondade de Deus. Então você já tem recebido várias expressões da bondade de Deus. Você não conhece Jesus, mas você tem um filho, você experimentou uma expressão da bondade de Deus. Por isso que num grande dia do juízo, muitos estarão indesculpáveis, porque Deus mostrará para eles o quanto esteve presente nas suas vidas, mas eles foram incapazes de reconhecer. Deus mostrará esse dia aqui, no dia anterior você falou mal de fulano, no dia tal você xingou ciclano, no dia tal tudo que você queria era o mal de outro, aqui você estava bravo com o seu marido, aqui você desejou mal para isso, aqui a sua motivação era essa, mas no outro dia eu te abençoei com isso, com aquilo, eu estendi graça para você centenas, milhares e milhares de vezes. Hebreus diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é para quê? Para nos lembrar de casa. O que o filho pródigo lembrou, gente? Do quê? Da bondade do pai. Ele, caindo em si, lembrou da bondade do pai. Quem foi que disse isso para ele? O Espírito Santo. E eu oro para que o Espírito Santo hoje fale o mesmo no seu coração. E você chegue à conclusão, eu preciso conhecer esse Deus, que mesmo sendo quem eu sou, tem insistido em me amar. Aleluia. Eu preciso, sabe, um culto como esse, não é o lugar, não é. É só um pedacinho, é só o cheirinho da comida, irmão. Tem muito mais. É o cheirinho da comida. A bondade de Deus é como um cheirinho convidando você para o prato principal, para sentar à mesa. Salmos 34, verso 7. Você pode se colocar de pé no seu lugar para a gente ler junto, em pé? Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai, irmão. Sai do cheirinho. Essa noite aqui, o Espírito Santo preparou tudo para você sentir o cheirinho só. Nossa, que momento lindo de adoração. Deus tocou meu coração. Mas não sai daqui só com o coração tocado não, irmão. Nossa, essa palavra aqui, isso aqui fez sentido. Não sai só com isso não, irmão. É muito pouco, sai daqui com Jesus. Entrega a sua vida a Jesus, nem entregar a sua vida a um espaço físico desse aqui não. Talvez você vai crescer na fé em outro lugar, sabia? Talvez você vai conhecer mais de Jesus, uma outra congregação, num outro lugar saudável, nem vai ser aqui. Talvez semana que vem você vai mudar de cidade. Mas o lugar irá com você.
porque você vai se tornar o lugar também. Aleluia, aleluia. Fica só no cheirinho, não. Prova, irmão. Se você provar, você vai ver que Deus é bom. Provar e ver de que Deus é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Pastor, onde eu vou encontrar alegria? Como é feliz o homem que nele se abriga. Aleluia. Temei ao Senhor, vós, aos seus santos. Temei ao Senhor, vós, os seus santos. Pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, porque tudo que eu preciso está nele. Aleluia, aleluia. Eu quero te convidar a olhar para dentro de si, irmão. É um lugar seguro para fazer isso. Faça isso agora, olhe para dentro de você e faça perguntas que há muito tempo você não quer fazer. Oh, aleluia. Aleluia. Espírito Santo, pregamos a palavra. O que podíamos fazer, fizemos, Espírito Santo, mas há algo que só o Senhor pode fazer. Passeia nesse lugar e chama os corações pelo nome. Assim como me chamaste aquele dia, chama os corações agora. Aqueles que te pertencem, e cada um desses aqui pertencem ao Senhor. Quem poderá resistir à sua força? Quem poderá resistir ao seu agir? Vamos, luz de Deus, poder de Deus, ilumine esse homem, ilumine essa mulher. Maior do que a experiência de ser curado fisicamente, e o Senhor está aqui para fazer isso também. Maior do que soluções no casamento, e o Senhor está aqui para fazer isso também. É ser encontrado no Senhor. Aleluia. Vamos, 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 Espírito Santo, vamos. Ei. Tire um tempo para falar com Deus ou consigo mesmo, e Ele vai falar ao seu coração.